Olá, eu sou a Diana e hoje eu vou falar sobre um dos meus maiores medos. Antes de eu introduzir o meu tema, eu gostaria de perguntar se já se imaginaram numa sala cheia de pessoas desconhecidas e que vocês têm que se levantar e dizer apenas o vosso nome. Talvez alguns já tenham vivenciado isso, mas para aqueles que ainda não passaram, eu gostaria que, por um momento, fechassem os vossos olhos e que imaginassem todos os olhares fixos em vocês, apenas a dizerem o vosso nome. Como é que se sentem? A maioria das pessoas, perante uma situação destas, começa a sentir o seu coração bater mais forte, a boca começa a ficar mais seca, as mãos começam a ter aquele leve tremor. Eu sei que é sentir o coração muito forte, ter as mãos suadas e simplesmente uma mente bloqueada perante uma situação destas. Mas então, como é que nós, perante uma situação destas, falar em público não é simplesmente, pronto, não é só a comunicação em si, é mais do que é saber comunicar. A comunicação, seja ela verbal ou não verbal, ela desafia-nos sempre a sair da nossa bolha. Na área da saúde, a comunicação, ela não é algo adicional, mas sim essencial, porque ela sempre transmite aquela responsabilidade de nós dizermos para o paciente, transmitir aquela empatia, transmitir talvez também o alerta. Mas então, porquê que temos tanto medo? Sendo que falar em público não é só falar, mas sim saber comunicar e saber ouvir. Porquê que temos tanto medo disto? O medo de sermos julgados é um dos principais motivos. Tememos aquele olhar crítico de se preocuparmos sempre com o que vão pensar de nós, se estamos a transmitir a ideia certa, clara. E, por fim, porque é que toda a gente acredita que falar em público é ser perfeito, ter uma postura adequada, não cometer erros, de simplesmente ter uma mensagem fluida e as pessoas perceberem. Eu acreditava que as pessoas só estavam ali para observar e criticar, mas na verdade não estão ali para ver uma perfeição, simplesmente para ouvir o que é que eu tenho para dizer. Mas então e os profissionais de saúde? Já pararam para pensar como é que estes profissionais se sentem? Seja os enfermeiros, seja os terapeutas ocupacionais, seja os fisioterapeutas, como é que eles se sentem numa situação semelhante? Todos nós sabemos que os profissionais acabam por sentir aquela pressão que têm sempre diariamente, seja de tratar de emergências, decisões difíceis, mas eles também sentem ansiedade perante uma situação destas, seja para comunicar umas más notícias ao doente, seja para tomar decisões difíceis, mas felizmente eles encontram várias estratégias para gerir esta ansiedade, seja transformar o medo em foco e procurar apoio nos colegas e, por fim, confiar na sua preparação. Por fim, agora vou dizer um exemplo pessoal meu, que aconteceu há 2 anos atrás, estava no 12º ano e tive que fazer basicamente uma empresa. Nessa empresa nós tivemos que desenvolver um produto e nós tínhamos várias etapas. A primeira etapa nós tivemos que inscrevermos nesse concurso, correu super bem, fomos ao palco pela primeira vez e conseguimos vencer a competição. Já na segunda fase, nós fomos para outro cenário completamente diferente, a apresentar o mesmo produto, só que desta vez com cerca de 300 pessoas no espaço Rosa Mota, no Super Boca Arena. Pronto, quando eu comecei a falar, estava já nervosa e estava a correr bem, até que de repente eu esqueci-me completamente e aconteceu o famoso branco. Esqueci-me completamente da minha fala, fiquei estática e só sentia que os olhares estavam todos fixos para mim e parecia que as pessoas estavam todas a rir para mim. Foi horrível, foi uma situação que eu não sabia como gerir depois, mas acabei por ter as minhas colegas que conseguiram intervir e conseguiram ajudar-me e eu comecei a falar. Mas a partir daí, o meu foco já nem era a apresentação, era simplesmente que eu tinha prejudicado o meu grupo, que depois daí todas íamos sair prejudicadas e que ninguém ia conseguir mais nada.
E isto é um dos exemplos do que é ter a ansiedade e o medo à flor da pele. Por fim, eu gostaria de terminar e dizer uma reflexão para vocês. A perfeição não é o objetivo, mas a evolução é. Cada vez que arriscamos, cada vez que nós enfrentamos o nosso medo, só estamos a cada vez a tornar-nos mais fortes. Obrigada por me ouvirem hoje.